A paz do Senhor, professor, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese. Hoje estou aqui com os professores Douglas Nilson, Ingrid, iniciando um novo trimestre. Seja bem-vindo mais uma vez. Professor Douglas Nilson, quais são as suas considerações sobre esse trimestre que se inicia? A paz do Senhor, professora Manuela, a paz do Senhor, professora Ingrid, e a você, professor, que tem nos acompanhado em mais um trimestre. Esse trimestre, por sinal, traz uma temática muito relevante para a nossa igreja. Nós que cremos na continuidade dos dons do batismo e principalmente para o público que nós estamos tratando, é um público em formação. Minha expectativa é que não tenhamos somente momentos de ensino, de aprendizado, mas que tenhamos sinais evidenciais de que o Espírito continua em ação no meio da igreja, com batismo, com derramamento dos dons e ação, a liberdade do Espírito para operar em nosso meio. E ao longo da lição também possamos incentivar a nossa classe, você, a sua classe, a essa continuidade dos dons, a buscar. E, professora Ingrid, quais suas considerações, expectativas para esse novo trimestre? Paz do Senhor, meus irmãos, todos os professores que nos assistem, professora Manuela, professor Douglas Nilson, fico feliz de iniciar mais um trimestre com os irmãos, né? Essa temática é super importante para a nossa igreja, né? Como o irmão falou aí, nós cremos na continuidade dos dons, nós cremos no batismo com o Espírito Santo, e é muito importante ensinar isso para os pré-adolescentes, como também incentivar ele. A minha expectativa é que a gente veja o mover de Deus durante as aulas, né? Cada professor possa contemplar isso, não só ensinando, mas incentivando eles a buscarem o batismo com o Espírito Santo, orando a respeito disso, e que possamos ver sinais, né? Além do teórico, a gente possa ver na prática o Espírito Santo sendo derramado na vida desses pré-adolescentes. Verdade, né? E para você, professor, como um subsídio a mais, né, para o seu estudo, a gente sugere a declaração de fé. Ela vai ter 2 capítulos, o capítulo 19 e o capítulo 20, falando sobre o batismo no Espírito Santo. Essa é a linguagem adotada pela declaração de fé, e na lição também ela vai falar sempre em referência no batismo, né, no Espírito Santo e não com o Espírito Santo, mas que não interfere, no e com significa a mesma coisa, mas é a linguagem adotada, né? Então é importante você ter também esse cuidado. E o capítulo 20, ele vai falar mais sobre essa variedade dos dons, que vai ser referente a lições futuras, mas que é importante, desde já, você conhecer, dedicar um pouco de tempo para ampliar esse seu conhecimento. E na lição de hoje, tá? Hoje vamos ver com vocês a lição de número 2, que tem por título O Poder do Alto no Dia de Pentecostes. Então, os objetivos dessa lição são destacar a ordem de Jesus para os discípulos esperarem em Jerusalém, explicar o significado do dia de Pentecostes e, por fim, detalhar como ocorreu a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. Considerando esses objetivos, quais são os saberes escolares, professora Ingrid? Bem, os saberes escolares são 6. O primeiro, que Jesus confirma a promessa do Espírito e ordena a seus discípulos que ficassem em Jerusalém. O segundo, o cenáculo era um espaço reservado para refeições. Terceiro, os apóstolos receberam poder para pregar a palavra do arrependimento. O quarto, o termo Pentecostes vem da festa judaica chamada de Festa das Semanas. Quinto, o revestimento de poder para todos que creem na promessa. E o sexto, o falar em línguas até os dias atuais. É a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Para iniciar o nosso primeiro tópico, ele vai falar sobre os discípulos reunidos no cenáculo. Então, aqui nós vamos ver quando vai retomar, né, quando Jesus fala claramente aos seus discípulos sobre permanecerem em Jerusalém,
onde aconteceria o cumprimento da promessa de Atos 1:4. Tá? Então, você pode até relembrar as promessas, a lição anterior, que deu início a esse trimestre, falando sobre a promessa no Antigo Testamento, a promessa nos Evangelhos. Então, pode estar retomando esse assunto, e agora também a promessa que eles vão ver em Atos, né? E para assim começar com como seria o revestimento de poder, entrando aí no subtópico A. Então, esse revestimento que os discípulos receberiam é a virtude do Espírito Santo que daria para eles testemunharem a mensagem do Evangelho. Então, o termo original, de acordo, né, com a lição e estudos, é o dunamis, que significa poder real ou poder em ação. Tudo isso sobre a orientação do Espírito Santo, eles seriam usados por Deus para fazer obras maiores que o próprio Jesus fez. Então, aqui, ele faz um pequeno resumo do que seria esse poder, né, do Espírito Santo, que é esse dunamis, ou poder em ação, poder do alto, poder que somente Deus poderia dar aos seus discípulos. Amém? E agora, a espera dos discípulos no cenáculo, professor Douglas News. Esse momento da igreja, ele é marcado por coisas novas, e nós precisamos fazer o aluno entender que, para nós que cremos, que vemos, ninguém pode duvidar em nosso contexto de igreja que o batismo não é uma experiência real. Ainda aqueles que não são batizados, mas nós vemos o relato histórico, a história da igreja vai evidenciar isso. Mas veja que essas pessoas que vivenciam primariamente a experiência no cenáculo, eles estão esperando uma promessa que eles não sabem o que é. O Senhor apenas disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Agora, imagine, cerca de 120 pessoas pedindo poder sem saber o que de fato é esse poder. É algo novo para eles, mas eles queriam. E por que eles permanecem? Porque quem fez essa promessa foi o próprio Cristo, aquele que em momento algum falhou em suas promessas com ele, e que eles tinham convicção que as promessas de Cristo eram boas, eram perfeitas, eram agradáveis para ele. Então, eles esperam esse revestimento, e dias depois da ascensão de Jesus, que está lá no início de Atos, ele vivenciou essa experiência primária, e de lá para cá, até os dias atuais, essa experiência continua sendo visível, real e em continuidade no meio da igreja. Verdade, né? E podemos ver detalhes mais à frente, o texto bíblico, por isso a importância de fazer a leitura, refletir com os alunos sobre, que lá eles vão conseguir ver mais detalhadamente como aconteceu esse momento, os detalhes, os elementos, a maneira como se representou esse dia do Pentecostes. E o início da igreja histórica pentecostal, professora Ingrid. Bem, a igreja histórica pentecostal, ela começou a ser formada justamente nesse episódio que o irmão Wilson mencionou, quando os discípulos eles estavam reunidos esperando a promessa do Senhor, né? A promessa divina, que eles não sabiam o que era, mas estavam reunidos aguardando. Então, nessa ocasião que eles estavam esperando, eles tiveram que decidir quem seria o substituto de Judas Iscariotes. Então, depois que perseveraram na oração, eles apresentaram 2 homens, né, 2 varões, que testemunharam os feitos de Cristo e a ressurreição, que eram José e Matias. E, pela vontade de Deus, Matias foi o escolhido para substituir Judas. E ali, nessa ocasião, nasceu a igreja em Jerusalém, né, formada por homens e mulheres obedientes ao Senhor, diante desse cenário que eles estavam reunidos, orando em união, esperando a promessa do Senhor. Professora, só um adendo sobre a importância desse revestimento
para os nossos alunos, para nossos professores, é que havia um propósito, e a lição ela vai deixar clara isso, havia um propósito, esse revestimento de poder não era uma coisa que as pessoas iam ficar fora de si e pronto, como algo descontrolado. Havia um propósito de Deus, e esse propósito era trazer aqueles apóstolos que estavam abalados com a sua partida, com a grande missão dada por Deus de ir por todas as partes, propagar esse evangelho, que eles tinham convicção que era real, mas haviam carências, havia inseguranças, e agora esse derramamento, esse revestimento vai trazer um preenchimento na vida desses homens que lhes tornam com uma convicção, com uma ousadia, com um desejo incontido, a ponto que nós vamos ver isso no livro de Atos, a ponto deles celebrarem porque estavam sofrendo perseguições pelo nome de Cristo. Em uma das passagens, quando Pedro é preso e aqueles homens dizem, vamos fazer o seguinte, calem a boca, não fale mais sobre esse Jesus, está tudo bem. E aí ele diz, olha, preste bem atenção, diga aí se vale a pena, nós vamos obedecer, dar voz a vocês ou aquilo que nós temos convicção, a Cristo. Então, em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo, nos prenda, nos bata, faça o que quiser. Você pode paralisar o nosso corpo, mas os nossos lábios, a nossa convicção, você não rouba de nós. E é isso que nós precisamos passar para os nossos alunos, para que eles entendam que o batismo é algo que vai trazer sobre a vida deles uma convicção, uma sensibilidade, um ardor, um desejo incontido para que viver com Cristo, viver as experiências espirituais, não é algo de segundo plano ou algo nas partes secundárias da fé cristã. A gente pode perceber como é importante isso diante do que ia acontecer, ia iniciar a igreja histórica, né? Então, o Senhor, como o irmão falou, eles foram revestidos porque tinham um propósito maior. Eles iriam anunciar Jesus. Então, foram aí cheios do Espírito Santo, com autoridade, a ponto de morrerem por Cristo, né? Com toda a certeza que tinham da verdade que eles estavam anunciando. Exatamente. Então, esse primeiro tópico, ele fecha com a ênfase exatamente nessa espera, na espera desta promessa. E agora, o tópico 2, ele vai iniciar com o dia de Pentecostes. Então, vai ser esse momento de purificar a alma e marcar um novo começo para a vida. Para esse tópico, eu sugiro a você, professor, que consulte o texto de João, capítulo 20, dos versículos 19 ao 23, para estudar junto com Atos 2, do 1 ao 4, mas que a gente sabe que na nossa lição vai até o versículo 13. Então, você pode estar fazendo esse estudo até para comparar. Por quê? O que estava acontecendo ali em João, capítulo 20, dos versículos 19 ao 23, né? Um local, os discípulos eles estavam reunidos também no cenáculo, assim como em Atos. A festa que estava relacionada ao evento em João era a Páscoa, e agora vai ser, né, em Atos, o Pentecostes, e o propósito dessas duas narrativas é que em João, o Espírito Santo como um princípio de vida ali, que Jesus estava falando aos seus discípulos, e agora, em Atos, é como essa capacitação missional da igreja, como a professora Ingrid falou. Então, seria esse o resumo, e aí por isso a importância de você também estar consultando esse texto bíblico, e agora começando até para iniciar esse tópico com os alunos, perguntando, o que vocês acham que significa a palavra Pentecostes, o que está relacionado? E agora você vai ouvir o que os alunos têm a dizer sobre esse conhecimento, e se não tem, que você possa expor de acordo com como a lição traz, ou até outros elementos de outros livros, como eu já mencionei na primeira lição, sobre dentro do estudo da teologia sistemática, ou qualquer outro livro que trate sobre esta temática dentro de uma visão pentecostal, que é a que acreditamos.
tá? Então, o termo Pentecostes, ele vem da festa judaica chamada Festas das Semanas, ou das Primícias, que era celebrada 50 dias após a celebração da Páscoa, então também relacionada à festa da colheita, e ali eles ofereciam ao Senhor os seus primeiros frutos de grande colheita. Então era um momento de muita alegria e celebração. Amém? Alguma consideração os professores têm? Eu vou já entrando no segundo ponto, né? Que fala propriamente do dia de Pentecostes, mas fazendo um link, vejamos a estratégia divina para inaugurar esse grande evento da igreja. Porque a festa do Pentecostes, ou a festa da colheita, era uma celebração em que a cidade estava superlotada. As pessoas que estavam hoje, judeus, que estavam em outras partes, vinham para Jerusalém para celebrar esse momento. Então, era um tempo de celebração na cidade. E então, Deus, como é soberano e não é surpreendido em nada, mas, na verdade, surpreende as pessoas, Deus define essa data, esse momento para inaugurar, para iniciar esse derramamento. Por quê? E é o que nós vamos ver no texto lá de Atos 2, que é o texto principal da lição. Aqueles homens estão ali, eles não sabiam o que ia acontecer naquele dia. Olha que coisa tremenda. Eu não sei se é hoje, mas eu estou lá, estou buscando esse revestimento. De repente, línguas começam a ser repartidas como que de fogo. Aqueles homens e mulheres começam a falar em outras línguas e um som de uma forma tão forte que sai pelas ruas, sai impactando as ruas e as pessoas começam a ouvir um acúmulo de vozes e correm, porque é natural, a curiosidade, o que é isso que está acontecendo? E ali haviam pessoas de várias nações, judeus que moravam em várias nações, que vêm para esse local, para o cenáculo, para saber o que é aquilo, e ali Deus, de maneira graciosa, porque isso é graça, é amor de Deus, mas também em uma ação de missiológica, ou uma ação de missões, Deus faz com que aquelas pessoas ouçam nas suas próprias línguas o que aqueles homens estavam falando em uma língua que vinha do alto. Não era algo que eles estudaram, não era algo que eles foram para os livros fazer um curso de idioma. Foi algo que veio do alto e Deus falou com aquelas pessoas. E a partir dali, aquelas pessoas voltam para as suas cidades, para os seus povoados, para as suas províncias, da onde são oriundos, mas eles voltam levando uma mensagem que eles vivenciaram ali naquela data, naquele dia. E a partir daí a igreja segue a sua jornada, onde as portas do inferno não prevalecem contra ela, e quando os discípulos, muitas vezes Paulo, nas suas cartas, ele vai escrever cartas para igrejas que ele não foi o missionário, mas provavelmente esse ato, esse evento do Pentecoste levou pessoas como missionários, retornando e propagando essa mensagem. Para finalizar esse tópico, não foi um evento só para os discípulos. O que quer dizer com isso, professora Ingrid? É que a vinda do Espírito Santo, né, no dia de Pentecostes, ela marcou a igreja do Senhor, né, para sempre, mas não foi algo único só para as pessoas que estavam presentes naquele dia que aconteceu. Mas o revestimento de poder é para todo cristão, é para todos aqueles que creem na promessa anunciada por Jesus. Então, em todos os lugares, em qualquer época, qualquer idade, se o cristão ele tem esse entendimento, se ele crê na promessa que o Senhor deu e ele busca, ele pode receber sim. Então, é algo importante o professor incentivar cada vez mais, a gente vai enfatizar bem isso, incentivar o aluno, que ele pode crer, né? E ele pode pedir, ele pode orar e buscar o batismo com o Espírito Santo. Ele pode buscar ser revestido com esse poder também, porque é uma promessa que também é válida para ele, para todos nós. Isso mesmo, né? Então, terminamos o tópico 2 com a ênfase
na festa de alegria, nessa colheita do dia do Pentecostes, a reunião dos discípulos aguardando pelo cumprimento dessa promessa, que agora vamos ver no tópico 3 com a descida do Espírito Santo. Então, a partir do dia de Pentecostes, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito Santo. Então, muitas maravilhas e sinais eram operados e as almas eram alcançadas para a glória de Deus, como vemos mais à frente no livro de Atos. Professor, é importante você ler essas referências, estudar esse texto bíblico, até porque, caso algum aluno faça alguma pergunta relacionada ao texto, você vai ter esse conhecimento. Amém? Então, o primeiro tópico vai falar sobre os discípulos cheios de poder. E aqui, né, os discípulos eles foram cheios do poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando o poder de Deus veio sobre eles e todos falaram em outras línguas. Então, aqui vemos como um sinal sobrenatural marcando a vinda do Espírito Santo. E aqui os elementos, né, desse sinal é que, de repente, veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. Então, aqui você pode até pensar em uma dinâmica que possa representar esse momento, seja enchendo um balão, deixando ir sem fechar, né, abrindo ali, vendo que o ar que estava ali dentro vai sair e vai espalhar-se por todos os lugares, tá? Então, essa é uma estratégia que você pode estar utilizando para representar esse momento em que a descida do Espírito Santo acontece e eles ali são cheios do Espírito. E, professora, uma observação importante neste evento é que o de repente ele continua valendo em nossos dias. E é importante para o aluno porque ele pode temer ou ter algumas informações equivocadas sobre o batismo, mas Deus não tem uma fórmula mágica para batizar. Jesus não disse uma fórmula mágica, ele disse para esperar, para buscar. Então, precisamos incentivar os alunos a esta prática, a busca, e esse, de repente, pode ser na própria igreja, no seu quarto, ou até mesmo na escola. Existem inúmeros relatos, experiências, e o professor pode até abrir um espaço ou levar algumas pessoas para lhe relatar, encontrar na igreja pessoas que foram batizadas em circunstâncias distintas. Nós sabemos casos de pessoas que tomando banho foram batizadas, outras que trabalhando foram batizados. Então, não há uma fórmula mágica. Pessoas que acordaram falando essas línguas e, a partir de então, foram batizadas. Então, precisamos deixar isso leve na mente dos nossos alunos para que eles precisam... A responsabilidade dele, digamos assim, é buscar, pedir. Como vai acontecer? Quando vai acontecer? E onde vai acontecer? Isso é da parte do Senhor. Estou complementando o que o professor Douglas News falou, né? O batismo no Espírito Santo é um batismo de poder, e o poder é de Deus. Por isso que acontece, não tem um momento determinado, né? É um de repente de Deus mesmo. Mas algo importante, e por que você levar não só essas pessoas, mas até talvez falar da sua experiência, caso você seja batizado com o Espírito Santo, que nós vemos ao longo desses tópicos e da história da narrativa, quando vamos ler, é que eles estavam reunidos no cenáculo, mas eles estavam com a mesma mente, no mesmo espírito, era como se eles estivessem unidos em si, mas assim, a palavra é mais como fundidos, né? Um no outro, de modo que o pensamento, o desejo era o mesmo. Tá? Uma unidade, né? Uma unidade de propósito, né? Que era o receber esse revestimento de poder. Isso. Mas afinal, né, o que é o batismo no Espírito Santo, professora Ingrid? Só retomando um pouquinho o que já foi falado, eu acho que é muito comum os pré-adolescentes verem cenas na igreja de quando chamam para serem batizados no Espírito Santo, né? Fazem uma oração lá na frente.
E é bem comum perceber pessoas que vão, mas que ficam sem orar, sem buscar, vai no automático de ir na frente. Como vocês comentaram aí, o batismo, quem dá, quem derrama o poder é o Senhor, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, na vida de quem Ele quiser. Agora, algo importante para você receber esse batismo no Espírito Santo é crer, né? Principalmente crer. Como a gente bem vê no texto, eles estavam unidos em constante oração, buscando no mesmo pensamento, e eles acreditavam na promessa que o Senhor tinha dado. Eles não sabiam o que receberiam, eles não sabiam como seria isso, mas eles acreditavam no que Jesus falou. Então, ficaram ali persistindo em buscar. O professor, inclusive, pode perguntar aos alunos, né, se eles já foram em orações como essa, se eles já pediram pelo batismo, se eles têm o desejo disso, além de incentivar, querer saber qual é a opinião do aluno a respeito, né? E também ajudá-lo nesse processo. Como é que ele pede? Principalmente, ele tem que crer. Então, saber dos alunos, eles creem nessa verdade? Eles precisam acreditar nessa verdade e buscar essa verdade. Não só ir para uma oração e esperar que aconteça sem eles estarem nesse pensamento de união, de querer esse batismo. Então, a primeira coisa é acreditar, né? Como a pessoa poderá experimentar o poder de Deus se ela não acredita na palavra de Deus? Não tem como. Então, ela precisa acreditar para poder receber. Então, além de acreditar, né, uma vez que essa pessoa acredita, ela precisa temer a Deus, obedecer a Deus e os ensinamentos do Senhor, obedecer a palavra dele. Dessa forma, né, persistindo em obediência, em busca, em oração, na hora que ele não espera, né, o Senhor vai derramar o poder do jeito que ele quer. E a gente percebe nas palavras que Jesus disse que o batismo no Espírito Santo é um evento na vida do crente, né, que influencia a forma como ele vai servir, que influencia a forma como ele vai contribuir para o crescimento espiritual no corpo de Cristo. Lembrando aos alunos que os dons que o Senhor nos dá, principalmente para a edificação da igreja. Ele nos dá para a gente servir, ele nos usa como instrumento dele para a gente servir à comunidade, ao corpo de Cristo. Isso mesmo. Principalmente como crescimento espiritual, como a professora Ingrid bem colocou, né? Por fim, as línguas estranhas no dia do Pentecostes, professor Douglas Nilson. As línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. É a ação visível de algo que Deus está fazendo. É diferente, por exemplo, do processo de justificação. Ninguém vê a justificação. Você, quando aceita Cristo, o Senhor perdoa todos os seus pecados, mas ninguém está vendo isso. Alguém pode chegar e dizer, mas veja bem, essa pessoa continua sendo pecadora. Como é que ela diz que agora é salva, é santa? Porque há uma ação primariamente interior que vai refletir exteriormente o processo de santificação. As línguas não, ela é uma evidência que ratifica esse revestimento, essa experiência do batismo. Mas eu estava aqui, enquanto vocês falavam, eu lembrava que a história de grandes avivamentos, muitas pessoas vivenciaram algumas experiências parecidas com aquilo que nós vemos no Pentecoste, do sentido, avivamentos, o da Rua Azusa, por exemplo, as pessoas iam para lá, pessoas que não eram cristãs iam para lá, curiosas, jornalistas que iam para fazer uma cobertura, e chegando ali, Deus falava com essas pessoas, impactava essas pessoas, e quantas pessoas não eram rendidas? Porque havia ação do Espírito, havia batismo, havia derramamento, manifestação dos dons, mas havia um propósito naquilo. Então, precisamos incentivar, como já foi dito, os nossos alunos, mas vejamos a importância do conhecimento, porque talvez o nosso aluno pense em algo muito
engessado ou algo muito robotizado ser batizado. Vem à frente, como a professora ainda disse, vem à frente, receba o batismo. E aí? Então, nós precisamos ensinar esse aí, porque esse aí é uma consequência do quanto Cristo representa para nós, do quanto é louvável, quanto viver a experiência que o Senhor proporciona para nós, buscar isso como algo que o Senhor prometeu e viver isso como forma de desfrutar daquilo que o Senhor tem para a igreja do Senhor, para nós, e isso está independente de idade, de status social, de localização, de condições momentâneas, porque é para todos os que creem. Se eu creio, se o aluno crê, se o professor crê, nós temos um ponto de partida. Como vai acontecer? Aí é com o Senhor. Mas a evidência são as línguas estranhas, o falar em línguas como evidência inicial do batismo. Sim, né? Exatamente essa evidência mesmo. Então, fechando o tópico 3, nós vamos ver esse destaque para quando os discípulos são cheios do Espírito Santo, eles recebem, e a evidência vem do vento do Espírito Santo descendo sobre eles, com a evidência do falar em línguas. Nossa conclusão, né, é como já comentamos aqui, em diversos momentos, que possamos buscar e incentivar os nossos alunos a buscarem esse revestimento de poder que somente Deus pode dar e espalhar por onde quer que varmos, né? Esse Pentecoste, esse poder de Deus, que possamos ser cheios, como vamos ver nas lições à frente. Professor Douglas News, professora Ingrid, as considerações finais de vocês? Eu quero motivar os professores não só a se debruçar nesse tema, a não se envolver, orar pelos seus alunos, mas também ter momentos na aula de orar para que esta promessa seja real, seja evidenciada na sua classe. E cremos que podemos ouvir testemunhos, até mesmo para quem nos segue, de relatos, de mensagens, informando aquilo que Deus continua fazendo na vida da igreja. E principalmente o professor que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, que ele possa buscar o batismo junto com os alunos. Porque, como a gente falou aqui, de crer, vai ser uma forma de você mostrar para eles que, assim como eles, você também crê. Incentivar, mostrar, olha, vamos crer juntos e vamos buscar por isso, vamos receber. Orar durante a aula para receber o batismo no Espírito Santo, incentivar eles a orar em casa, né, como a gente já explicou aqui, que o batismo pode ser na igreja, pode ser na escola, pode ser no trabalho. Então, assim, eles terem esse entendimento que é algo que eles precisam crer e desejar e pedir sempre em oração, e uma hora vai chegar. Então, o professor que não é batizado é uma ótima oportunidade para buscar esse batismo junto com seus alunos. Amém. Então, esperamos ter contribuído com a sua aula, professor. Desejamos que Deus continue abençoando a sua vida e que você continue se permitindo ser um instrumento na mão dele para abençoar outras vidas, as vidas dos seus alunos. Desde já, compartilhe esse vídeo, comente. Estamos aqui para lhe ouvir também. Agradecemos a oportunidade e a direção do DENEC e fiquem todos com Deus. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos.